Olá, estamos aqui para mais um Mercado Sem Rodeios. Meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com outro engenheiro agrônomo, o Pedro. Se apresenta aí, Pedro. Sou engenheiro agrônomo, como o Scott disse, e analista de mercado. A gente está aqui para falar um pouco sobre essas movimentações do mercado, né? Inclusive exportação de carne bovina. A gente está passando um momento que é diferente, né? Fevereiro tem uma dinâmica um pouco diferente dos outros meses aí em relação ao mercado de carne bovina, de commodities em geral, porque é um mês mais curto. A gente tem o feriado do carnaval, né? Fica bastante tempo parado. Por mais que a gente não para, né? Sempre está acompanhando o mercado, não tem como parar muito. Mas é um mês que é distinto. E é um mês que a gente começa a ver um pouco o preço mudando as caras, né, do que vinha, pelo menos aí dos últimos meses, né, final do ano, que vinha em alta, né, os preços aí da arroba do boi gordo. Janeiro acompanhou um pouco, mas fevereiro começa a vir um pouco em baixa. Por mais que a gente tenha o carnaval, o consumo aumenta um pouco, o pessoal começa a entrar naquela semana, naquele período da quaresma, né? A gente até conversou no grupo, esses tempos da empresa, para ver o impacto que tem a quaresma em relação ao consumo, e realmente primeiro trimestre do ano, ele sempre tem uma participação menor em abates do que os outros trimestres. E muito disso por causa da quaresma, né? A gente fica meio assim, o pessoal é religioso mesmo, põe em prática, mas parece que põe em prática sim. Tanto que o consumo de outras proteínas aumenta nesse período, né? Lá no escritório, o pessoal, a gente estava falando, o Brasil é o maior país católico do mundo, não é? Uhum. Mas não é só os católicos que fazem a quaresma, outras Exato. tendências, outras pessoas que professam outros tipos de religião também respeitam esse período aí de contenção, de quaresma, né? E lembrando, estava falando com o Pedro aqui, antes dessa gravação, fevereiro a gente teve, o do ano passado, a gente teve o caso de vaca louca que bagunçou o coreto, tá? Então, amém, tomara que nada tenha, né? Então a gente vai ter um fevereiro normal. A gente espera que tenha um fevereiro normal. E o Pedro, como é que está nós vamos falar de mercado, mas como é que está o mercado do boi gordo como é que foi no carnaval? No carnaval, né, aqui que a gente acompanhou, pelo menos essa semana bem curtinha, o cenário de preços é de estabilidade. A gente está ainda com o boi comum R$ 235 e o boi China 245. Praça São Paulo. Exatamente, São Paulo como referência. Porém, a gente já começa a observar um pessoal testando preço abaixo. A gente também tem aquele período da oferta, né? O pessoal começa a receber mais chuvas, né? A gente está no verão, as chuvas continuam muito bem, o pessoal tem pasto, consegue segurar um pouco o bovino. Vê aquele preço meio mole, né? Aquela coisa, então o pessoal dá uma segurada, a oferta que tende a diminuir, porém o cenário seria, né? Quando você tem uma redução da oferta, você tem um preço um pouco mais forte, porém o consumo vem mais baixo. Então essa pouca necessidade da ponta frigorífica acaba trazendo esses testes, né, abaixo do que a gente vê como referência. Mas, ô Pedro, eu achava que, pelo menos, você corrige aqui, eu acho que no carnaval a gente consumiu mais carne, porque não é o agro que não para, o supermercado também não parou. Ele trabalhou sábado, domingo, segunda, terça, quarta, foi tudo. Isso, né? Não parou, tanto que a gente viu até a indústria frigorífica trabalhando. Muitas indústrias, unidades continuaram trabalhando durante o carnaval. Então a gente teve os abates continuando, só que o pessoal pensando aí para as escalas, para a formação de escala. Então eles começam a trabalhar um pouco mais alongada, a situação aí não é de tanta necessidade para esse momento, pensando na quaresma. Toda a indústria estuda também o mercado, né? Inclusive pega as informações da Scott Consultoria para ver como está a movimentação. E eles têm essa ideia, né? O início da quaresma, que a gente tem agora para esse período pós-carnaval até a Páscoa, né? E esse momento é de um consumo menor para o mercado interno. Então eles começam a testar um pouco o preço abaixo e também pensando no preço de exportação. A gente está falando aí de uma redução de preço de na casa dos 6%, 5,7%, que a tonelada de carne bovina exportada vem negociada a $4.577. Então isso também, essa queda, né, no preço da carne bovina exportada, também traz aí um cenário de pressão em cima do preço pago aí pelo que a gente chama de boi China, né? Mas a exportação vem muito bem. Para fevereiro a gente teve janeiro como recorde e a gente está vindo agora com 7.100 toneladas diárias embarcadas. Isso é um cenário positivo, com preço mais baixo, um faturamento um pouco menor. Porém, em 7 dias a gente já atingiu 40% do volume que foi exportado nos 19 dias, né, de fevereiro do ano passado. Então a gente vê um embarque muito bom, porém os preços... Bom, os preços eu segui, o preço estava muito caro, existia um sobrepreço mesmo, é claro que quem está no mercado sabe que isso teria uma data para acabar, e acabou. Agora, você falou que
o desempenho está melhor porque fevereiro do ano passado foi pior por causa do estava calor. Isso procede, e você mesmo disse que os efeitos aconteceram em março. Exatamente. A gente tem um intervalo, né, para acontecer realmente o impacto. Por quê? O animal às vezes já estava abatido, já estava carne processada para ser feito o embarque, já até estava no navio. A gente teve até um cenário que os navios chegaram na China e a China segurou um pouco, né, nos portos. Mas é aquilo, né? A gente tem aquele gap, aquele tempinho para realmente o cancelamento dos embarques, né, acontecer. E aí a gente ter esse travamento. Então, começou em fevereiro, mas o efeito mesmo foi sentido alguns dias depois. E na retomada, a gente teve em 30 dias depois, né, da retomada dos embarques, do anúncio, né, da parada da exportação para a China. E aí a gente demorou também um tempo para ver o resultado dessa retomada dos embarques. Só lembrando, tá, que não foi o Brasil não foi a China que suspendeu a exportação, foi o Brasil porque faz parte do protocolo assinado entre Brasil e China. E outra informação, a quarentena termina na Páscoa, tá? Pra quem não sabe, e a gente tem o famoso baile de Sábado de Aleluia. Tinha antigamente, hoje eu nem sei se tem mais, tá? Mas o Sábado de Aleluia era esperado ansiosamente quando a gente era jovem. Que mais, Pedro? E aí, já falando do cenário de exportação, né, a gente já tem muitas notícias boas. México já figurando entre top 5 ali dos principais importadores da carne bovina brasileira para esse começo de ano. Estados Unidos também. E tivemos a notícia do Canadá que habilitou, não o Canadá que habilitou, mas nós tivemos a OMSA certificando novas regiões do Brasil como livres de febre aftosa sem vacinação. E isso facilitou essa abertura, né, o registro para abertura dessas novas regiões para o Canadá, que vamos dominar esse mercado norte-americano, né, de exportação de carne bovina, pelo menos. Encarando sobre um aspecto geopolítico, você tem o NAFTA, que é composto pelo Canadá, Estados Unidos e México, e o Brasil, embora não participe desse bloco econômico, exportando carne para eles. Olha, são 3 países grandes produtores são fortes em pecuária de corte, tá? E aqui é o especulo, né? Isso nós gravamos agora, tem a Rádio Scott Consultoria, que eu convido vocês para ouvirem todos os dias no Spotify. O rebanho norte-americano, ele é o menor rebanho em quantidade de cabeças desde a década de 60, tá? Isso aconteceu são várias razões, mas principalmente em função do ciclo pecuário de preços, que lá também sofre por isso. E Canadá e México estão exportando muito gado em vivo para os Estados Unidos para ser abatido lá. E esses 2 países, México e Canadá, estão importando carne do Brasil, porque na hora que eles fazem a conta é melhor exportar o boi e comprar a carne brasileira, que é boa, macia, tem sanidade adequada, a embalagem é primorosa, tem vida longa de prateleira. Então isso tudo está fazendo com que exista esse movimento. Mas o legal é que a gente, sem nenhum tratado especial, a gente está se integrando a esse mercado rico, né, que é o mercado norte-americano. Houve até um presidente americano que falava que todo mundo que quisesse vender para os Estados Unidos tinha que pagar uma taxa. Eu falei, pelo amor de Deus, né? A gente já paga a taxa para isso, para aquilo, os Estados Unidos não são mole, não. Que mais? Pensando em taxa de imposto de exportação, a gente já tem muita coisa, né, que segura o nosso agro aí. Não vem mais um empecilho, pelo amor de Deus. Né? Lembrei, foi o Lia Coca que falou. Eles falaram, nós queríamos um big no mercado consumidor aqui, que todo mundo metia o pau, que é consumista e tal, mas na hora de vender os seus produtos, todo mundo quer vender pra gente. Então, deveria pagar um pedágio, né? Eu achei a ideia, tudo bem, né? É um ponto de vista, mas pra gente que está no terceiro mundo, isso é uma tremenda de uma penalização, né? Exatamente. De penalização, a gente já tem a Europa, né, querendo penalizar os produtores do Mercosul em relação à proteção dos produtores europeus, né? A gente até conversou sobre isso durante essa semana, a movimentação do Parlamento Europeu aí em relação ao agro latino-americano, né? Não, e o que é engraçado é que a gente vê um monte de gente aqui louvando lá os produtores europeus, eles estão ferrando a gente aqui no Brasil, sabe? Todo aquele movimento lá, quem vai pagar a conta é o terceiro mundo. Então, ficar feliz, é claro que nós somos todos irmãos produtores, mas os caras lá têm subsídio na veia, meu, aqui a gente não tem nada. Tem proteção, a gente exporta, eu vi uma cena, os chilenos exportando vinho em tonéis de aço inoxidável e a francesada arrebentando tudo. Quer dizer, meu,
Se a gente é mais competente e produz alimento mais barato, por que não, né? Mas é isso. Então, cuidado com a União Europeia, porque eles ainda continuam bem colonialistas, viu? Exato. E outro destaque que cabe falar aí da exportação, a gente está vendo o arroz e os açúcares e melaços sendo aí 2 produtos bastante buscados aqui no Brasil. Vimos o café também, que aumentou aí a quantidade exportada em 44% em relação a fevereiro. Então, pessoal aí com atenção na Índia, né, que está segurando a produção de arroz para exportação e também de açúcares e melaços, que é um grande produtor, e o mundo olhando mais uma vez para o Brasil aí em relação à produção de alimentos, né? A gente produz tudo com alta qualidade. O Brasil, inclusive, durante a pandemia, o Brasil e Estados Unidos, é claro, foram uma das poucas regiões do planeta que continuou exportando. E a Índia, né, quando a Índia suspende a exportação de arroz, na verdade eles exportam arroz quebrado, eles têm fome na África, tá? Tem fome na Ásia. Então o Brasil entra amenizando esse quadro de falta de alimento. Então, parabéns aí para os agricultores brasileiros, né? Parabéns para o nosso sistema de produção de maneira geral. E o que preocupa é que a gente precisa melhorar muito a infraestrutura. A gente precisa de mais estradas, mais navegabilidade nos rios, mais armazém e portos funcionando com mais eficiência. Mas isso é uma outra história para um outro programa. Exatamente. Inclusive, estamos tendo aí um problema com os portos em Santos. O pessoal do café e do algodão preocupados com as exportações, que vem em alta, né? Tanto do algodão quanto do café, preocupados aí com a infraestrutura dos portos aqui, os principais portos do Brasil, né? Isso aí é a parte estratégica, a gente precisa pensar nisso aí mesmo. Bom, gente, acho que a gente já falou demais. Já falamos demais. Desejo a todos aí uma boa saúde, porque a gente está no meio de uma pandemia de dengue. O pessoal do escritório pegou dengue, a mãe dele pegou dengue, a filhinha do Fábio pegou dengue, a esposa também, tá uma coisa medonha. Desejo a todos boa saúde, bons negócios e até sexta-feira que vem. Bom, só para finalizar, queria convidar você para entrar no nosso site Confinamento e Recria. É verdade. Para saber mais do nosso evento, e a gente está convidando todo mundo para estar lá com a gente em Ribeirão Preto, sabendo de todas as novidades do agronegócio. O evento vai acontecer de 9 a 12 de abril, no Shopping Center Ribeirão Preto, e nós vamos ter um dia de campo em Barretos, no confinamento Monte Alegre, uma aula de como conduzir os bovinos em regime de terminação intensiva. Esperamos vocês por lá. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima.